Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, celebramos hoje a festa do apóstolo e evangelista Mateus. Roguemos sua intercessão para que Deus nos faça imitar sempre seu exemplo de vida e de fé. Então, que nós possamos refletir com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em Efésios, capítulo 4, versículo 7, depois o versículo 11 a 13. Efésios, capítulo 4, versículo 7, depois o versículo 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lá deu, e foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Então, a primeira leitura fala para a gente que foi Cristo quem instituiu alguns como apóstolos, outros como evangelistas. Então, nós temos uma missão, né? Então, que nós possamos colocar em prática a missão que Cristo nos deu e que nós possamos sempre, né, levar a sua palavra, levar o seu testemunho, né? Que a gente possa realmente colocar em prática os ensinamentos de Cristo, né? E sempre levar a palavra de Deus e o evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, Mateus, também chamado na escritura de Levi, era um cobrador de impostos de Cafarnaum. Depois do chamado do Senhor, foi constituído discípulo de Jesus. Então, por seu ofício, era considerado pecador e doente. Jesus, contudo, viu Mateus em seu posto de trabalho e o chamou. Ele, então, levantou-se, indicativo de um novo movimento que sua vida tomava. O chamamento é celebrado na casa do próprio Mateus como uma refeição, expressão de comunhão, proximidade e acolhida. Na cena aparecem fariseus que questionam a atitude de Jesus. Com a reação do Senhor, fica explícito que a maior cura que Jesus pode oferecer para as pessoas é o perdão de Deus e a conversão de suas vidas. Então, Mateus torna-se modelo e exemplo deste movimento. Um pecador que foi visto pelo Senhor em sua própria realidade de pecado. Ouviu o chamado de Jesus e foi generoso e pronto em sua resposta. Fez-se discípulo, anunciador e testemunha da boa nova recebida. Então, que nós também possamos ser discípulos, anunciadores e testemunhas, né, da boa nova de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.